Dentre todos esses textos, o meu foi um dos finalistas e isso pra mim já é uma grande vitória. Oi, meu nome é Pedrina e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra fazer esse vídeo eu não escrevi um roteiro nem nada, então eu vou falar espontaneamente do que aconteceu e das minhas memórias de como foi esse processo. Então assim, não vai ser um vídeo muito longo, né? Vai ser um vídeo curto aí, eu espero. E sim, eu fui finalista de um prêmio de dramaturgia em Portugal. Eu recebi a notícia em julho desse ano, aí eu tive lá um período de mais ou menos 90 dias, né, para trabalhar o texto, para melhorar, para fazer mudanças que fossem necessárias e tal. E quem me auxiliou nesse processo foi o Jorge Louraço. Ele é um dramaturgo português e trabalha com teatro também, se eu não me engano ele é diretor artístico do Teatro de Coimbra, preciso pesquisar melhor e deixar na tela. O prêmio é a Companhia Cepa Torta, Esta Noite Grita-se, esse é o nome do prêmio, né? Foi a 3ª edição e ele é totalmente focado para a escrita de mulheres, né? Então apenas mulheres que podiam se inscrever e textos que foram selecionados também só de mulheres. Então no meio de sei lá quantos, acho que algumas centenas de textos, né, que eles receberam, o meu foi um dos selecionados. Foram 3 finalistas, eu fui uma delas, né. E aí, falando um pouco do meu texto, o título é Nosso Ritual. Esse é um texto que eu escrevi pela primeira vez, já tem uns 5 anos, mais ou menos, 6. Meio nebuloso aí essa questão do tempo, porque faz bastante tempo já que eu escrevi, e de lá pra cá muita coisa mudou, assim. Eu alterei muita coisa no texto, né, não apenas agora nesse processo de mentoria, que eu tive essa oportunidade, mas ao longo do tempo aí da vida mesmo, desde a primeira vez que eu escrevi até hoje, eu já tinha mexido bastante nesse texto, né. E falar um pouco da minha inspiração, mais uma vez, processo de depressão e saúde mental precária, que eu já falei, né, que isso foi uma realidade para mim durante muito tempo, e essa foi basicamente a minha inspiração para escrever esse texto. Apesar da depressão ela ser o pano de fundo dessa trama, né, dessa história, tem outros temas ali que estão sendo trabalhados também, questão de solidão, processo de criação artística também, porque dentro da história, dentro da trama, a personagem principal é uma escritora também, e tem muitas questões urbanas, assim, de como a gente vive hoje em dia, apesar de estar cercado de um monte de coisas, estamos aí solitários e cada vez mais cada um na sua, e as pessoas não se comunicam mais, não se conectam, pelo menos pelas minhas referências, não com tanta profundidade que poderia ser. E aí é uma comédia, certo? Apesar de tudo, apesar de ser um texto aí que está tratando de temas mais pesados, é uma comédia. Tem 2 personagens que estão em cena a maior parte do tempo, vamos dizer lá que 90%, 80% do tempo são eles que estão em cena, né? A protagonista e um outro personagem que faz companhia para ela. A troca entre os 2 personagens, os diálogos que se desenvolvem entre eles, segue bastante a estrutura da palhaçaria entre esses dois tipos de personagem que são bem comuns, né? Que é o palhaço burro e o palhaço inteligente. Então é uma comédia, apesar de estar tratando de temas pesadões, começa bem cômico, o texto começa engraçadão mesmo. E aos poucos ele vai se revelando mais camadas e vai ficando mais sombrio. E eu não vou dar spoiler do meu próprio texto. E aí, assim, as mudanças que eu fiz nesse texto, depois de ter deixado ele descansando aí durante tantos anos, com o auxílio do Jorge, né, com a mentoria dele, e ele de fato, a gente sentou para conversar sobre o texto, apesar dele morar em Portugal. A gente teve a chance de se encontrar aqui no Brasil e sentamos para conversar sobre o texto, discutimos ali e tal. E muito espetacular ter a chance de alguém de fato ler o seu texto, sabe? E apontar melhorias ali. Depois de ter lido, quem escreve e já deu o texto para ler, para alguém ler, né, para dar um parecer, alguma coisa assim, sabe que às vezes as pessoas não leem o texto por completo ou não faz uma leitura mais calma, mais detalhada, né? Faz uma leitura superficial e vai dando apontamentos sem ter se inteirado bem daquele texto, sabe? E dessa vez eu senti que eu recebi esse carinho, sabe? O meu texto foi tratado com cuidado, com carinho. Então apenas gratidão para o Jorge, né, e toda a galera lá da organização do prêmio. E de fato o meu texto foi lido e as pessoas leram,
sabe? E eu tive a chance de poder fazer melhorias baseado nisso. E nesse texto em si, nosso ritual, ele tinha uma questão, que, digamos, era a essência do texto, que ela estava oculta até mesmo para mim. E o Jorge, ele me ajudou a trazer isso para fora, sabe? A tirar uma coisa que já estava lá, mas eu não conseguia enxergar. É meio maluco falar isso, mas é verdade, sabe? Como é um texto que, querendo ou não, eu estava falando das minhas próprias experiências, certo? Uma mulher com situação de sem ter muito recursos ou pessoas para falar sobre isso, né? Trancada ali num lugar, sem possibilidades de sair, de mudança e tal. Aquilo é muito de uma situação que eu vivi, certo? E como eu não estava enxergando qual era a grande questão ali do texto, né? O que o texto colocava como uma grande problemática, apesar dos muitos pontos positivos que ele tinha, ele estava fraco antes dessa mentoria, né? Era um texto que tinha muitas possibilidades ali de fazer melhor, e como de fato, depois da mentoria, como essas coisas ficaram claras para mim, eu pude fazer essas mudanças. E assim, isso é maravilhoso, porque é muito difícil mesmo as pessoas serem sinceras com a gente a respeito do que pode ser melhor, sabe? Eu, como escritora, eu já tô nessa há bastante tempo e eu nunca tive isso. Os poucos feedbacks que eu recebi ao longo da minha vida de textos, antes de serem publicados, antes de fazer alguma coisa com eles, ok? Não depois que foi publicado. Mas os poucos feedbacks que eu recebi nessa etapa de preparação ainda, né? Eram coisas que estavam mais focadas nas percepções da pessoa que ela tinha em relação a mim do que no texto em si, entende? Então, como dessa vez não teve essas interferências, então foi de fato o texto que foi trabalhado. A minha maneira de ver a literatura já ampliou mais ainda o meu olhar sobre isso, né? Sobre essa arte que também é uma técnica, e as duas não tem como andar separadas, na minha opinião. E aí, gente, eu não ganhei o prêmio, certo? Eles anunciaram na semana, agora não lembro se foi semana passada ou semana retrasada, que eles anunciaram quem ganhou. Parabéns pra a pessoa que ganhou e tal. Não fui eu, certo? Mas pra mim eu tô tranquila, porque o processo em si já foi um prêmio, já foi uma realização pra mim, porque dentre aí não vou lembrar, mas cento e tantos textos que eles receberam do mundo inteiro. Os únicos critérios eram que fosse escrito por mulheres e em língua portuguesa, né? Então tinha Brasil, tinha Portugal também, enfim, tinha vários países lá. Dentre todos esses textos, o meu foi um dos finalistas, e isso pra mim já é uma grande vitória, porque assim, apesar de estar no teatro e já ter feito algumas coisas no teatro, eu sempre fazia a árvore número 18, né? E dessa vez eu estive de alguma forma, eu participei de uma coisa bacana, né? E foi a primeira vez aí que eu tive um processo de mentoria sério mesmo, sem firulas, sem o preconceito prévio da pessoa, porque a gente não se conhecia, né? Eu não conhecia ninguém lá e tal. E no final acabou que foi um processo muito bacana e que revelou muitas coisas pra mim, assim, que eu com certeza vou levar pra vida. E vai ajudar, já tá ajudando a aprimorar minha escrita em outros níveis também, em outros trabalhos. Aí assim, o que eu vou fazer com esse texto? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei se eu vou tentar levar ele para uma encenação teatral mesmo. A única coisa que eu tenho certeza que eu não vou fazer é publicar de graça na Amazon. Porque eu acho que nem existe essa demanda de texto teatral na Amazon, né? Eu não sei, pode ser que eu esteja enganada, mas eu não vejo textos teatrais sendo publicados na Amazon. O que a gente vê é romance mesmo, né? Poesia, contos, tal, mas texto teatral, dramaturgia mesmo, é difícil a gente ver lá. Mas eu pretendo fazer alguma coisa bacana com ele. Provavelmente vai ser encenação, e eu não faço ideia de como eu vou fazer isso, quando eu vou fazer isso, mas eu quero tentar pelo menos valorizar esse texto o máximo que eu puder, porque é simplesmente delicioso ver a sua escrita chegar mais longe e alcançar outras pessoas. É simplesmente maravilhoso isso. Então, apesar de não saber o que eu vou fazer, eu definitivamente vou valorizar esse texto, porque eu acho que é assim que deve ser. Eu sou pessoa de teatro também, acho que eu já falei, não sei se eu já tinha falado isso aqui, mas com certeza no meu Instagram eu falei. Se você não me segue no Instagram, vai lá seguir. Eu vou deixar aí o arroba, mas é Pedrina Costa Lisboa. Todas as minhas redes sociais são as mesmas, todas as que eu tenho
É o mesmo arroba. Eu gosto muito de teatro, eu assisto muito teatro, eu frequento teatro, eu estudo teatro, eu já fiz muito teatro, ainda faço de um jeito diferente, mas eu ainda sou pessoa de teatro. E para mim poder ter alguma coisa, mínima que seja, inserida nessa arte, nesse contexto teatral, para mim já é uma grande vitória. Eu tô muito feliz de ter participado, de verdade, assim. E aí eu queria deixar isso registrado para quem for ver no futuro, também pro pessoal da Companhia Cepa Torta. É isso, gente. Obrigada de ter assistido o vídeo. Então deixa o like aí, tá? Se inscreve. Tchau!